Às vezes a gente determina algumas coisas que a gente não mede. E hoje a gente existe porque existe um cliente. Sim. E o cliente tem uma demanda. Essa demanda que ele exige, você está adequado a ela ou você está super acima? Você está muito mais estimado do que isso. E como que está o mercado? Não, poxa vida, sou mais realista que o rei, então vai ser difícil da gente equilibrar, né? Então hoje, realmente, para as transportadoras poderem aumentar sua lucratividade, elas têm que deter o conhecimento do seu custo. Olá, meus amigos do Para o Seu Conhecimento, Estúdio PSC, o nosso podcast hoje com convidado aqui, fera na logística, transporte, supply, Gilson Barreto, 25 anos de experiência aí como Celeva, executivo de grandes empresas, DHL, Luft, Princesa dos Campos, Rodonaves, só empresa grande. Poxa, 25 anos é uma trajetória gigantesca aí, com muita experiência e também mentor, né, conselheiro de executivos, mentor de executivos, de empresários no setor de transporte, trazendo também sua experiência para outras empresas e outros profissionais e outros negócios. E hoje aqui trazendo a experiência também para a gente e para o seu conhecimento. Meu amigo Gilson, muito obrigado, é meu amigo, prazerzão, conheço há bastante tempo já fizemos aqui negócios, já trocamos ideias sobre processo, sobre tecnologia. Muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast hoje, obrigado aqui por trazer um pouco do seu conhecimento aqui para os nossos ouvintes. E eu queria começar, antes de tudo, perguntando aqui para você, por Gilson Barreto, o que é logística para você? Puxa, ô Moreira, muito obrigado por estar aqui, é uma honra, é um prazer, num lugar que eu conheci começando e o tamanho que tomou hoje, a relevância que tomou no mercado de logística, no mercado de tecnologia. Parabéns pelo que você fez até aqui. E é só o começo, né? Aliás, nem começou, tem muito a crescer. Mas indo para a tua pergunta, para mim, logística é todos os fatores que a gente faz para que um produto e um serviço chegue ao seu destino, à sua necessidade. Por exemplo, né? Queremos gravar um podcast, né? Se não cuidar da logística aqui, colocar as coisas certas nos lugares certos, do jeito que precisa ter, a logística iria impedir que a gravação desse podcast. Um produto precisa chegar numa determinada região. Se ele não for preparado, se ele não for organizado da maneira correta, a venda não vai se concretizar, que é chegar no seu cliente, né? Então, e se a gente não colocar tecnologia nisso tudo, como que a gente controla, como que a gente acompanha e a performance vai ser comprometida, né? Boa, muito bom. Logística é isso tudo. Logística é entregar, é servir, é fazer movimentar uma cadeia de produção, de produtos. É um conceito gigantesco, mas que entrega muita coisa aí para nossas vidas. Nossa vida não funciona sem logística. Não funciona. Logística está em todo lugar, tá Moreira. Em todo lugar. E aproveitando o gancho, eu queria saber como é que você chegou, como é que você entrou nessa área. Né? Conta um pouco aí como é que foi a trajetória de chegar nesse processo e trabalhar nessas multinacionais, mas como é que você entrou na logística? Como é que foi esse negócio? Eu comecei minha carreira como montador de imóveis. Na periferia de Diadema, comecei lá como montador de imóveis. Eu cresci numa região muito perigosa, Moreira. Meu pai morria de medo de virtuar meus caminhos, né? Tinha acesso a coisas que não eram legais e meu pai foi alcoólatra e ele ia muito num bar, e nesse bar ele conheceu o dono de uma loja de imóveis e falou: preciso tirar o Gilson da rua, tá tomando tamanho, e me arrumou um emprego lá como montador de imóveis. Aí comecei a trabalhar, montador de imóveis, vendedor, e logo depois o meu pai arrumou um emprego para mim, trabalhar de office boy na metalúrgica que ele trabalhava em Diadema. 29 de junho de 1992, meu registro em carteira como office boy. 6 meses trabalhando como office boy, fiz amizades internas, fui convidado para ser um office boy interno do almoxarifado, para trabalhar com Cardex, para trabalhar com apontamento de estoque, e ali entrei na logística e nunca mais saí. Então o meu primeiro pé na logística foi pelo almoxarifado, entrando pelo fundo mesmo, literalmente por onde entra o recebimento de mercadoria. Entrei como auxiliar e fiquei ali naquela empresa durante um tempo, fui crescendo ali mesmo como analista e depois fui para outros caminhos. O office boy já é um profissional de logística. De logística, exatamente. Bem lembrado. Não é verdade? Você tem que mudar o negócio. Você começou... Comecei como office boy. Seu primeiro trabalho na logística foi como office boy. E é verdade. Você tem toda razão. Você tem toda razão. Eu acho que o office boy está ali, entregando encomenda, indo no contador, pegando... Isso. Naquela época, possivelmente, era muito cheque. Pagamentos. E levava, e buscava vale transporte, e voltava, e ia. Você tem toda razão. Boa. Começou mesmo. Aí, logística começa...
Então, assim, se você é office boy, que ainda tem, claro, eu acho, né? Sim. E os novos office boys aí são os office boys do Uber, né? Os Uber boys, os motoboys. Então, você é o cara da logística. Claro, está fazendo muito trabalho aí na logística das empresas, aí, contribuindo bastante, né? Com certeza. E pegando essa trajetória do almoxarifado, que com certeza tinha muito desafio, né? No almoxarifado para resolver. Mas saindo disso aí, como chegou nessa trajetória? Porque, cara, só empresa grande, DHL, Luft, é só fera, como C-level, diretor, presidente de grandes empresas. Como foi essa transição? Como é que passou e como é que você fez? Porque eu falo muito aqui na carreira, é um dos temas que a gente pega. Claro que nós vamos falar de muita coisa, mas carreira, para deixar o cara que começou ali, que como é que eu chego nisso, né? Para pegar todos os públicos aqui. Como é que você chegou a ser executivo? Falando de uma forma breve aí pra gente. Bem, eu gostava do que eu fazia. E via que onde eu estava, geralmente onde a gente está trabalhando, a gente não tem o seu determinado reconhecimento. E aconteceu comigo. Eu entrei lá como office boy, fiquei como auxiliar e o prata da casa tem aquela dificuldade de ser reconhecido. Hoje, graças a Deus, tem outros planos de carreira, as coisas são mais estruturadas. Mas em 1990 e pouco, a coisa não era assim. Então, pela minha própria conta, procurava vagas no jornal, naquele tempo era só no jornal, mandava meus currículos via correio mesmo, e graças a Deus participei de processos seletivos e fui crescendo. O meu primeiro cargo de liderança foi numa multinacional, Trelleborg, em Guarulhos, onde eu entrei como analista de materiais, e lá tinha o sistema da DataSul, parado há muito tempo, que ninguém utilizava a localização. Então, para você ter ideia, Moreira, quando chegava um pique de separação de determinados materiais, demorava-se 3 horas para achar um material dentro do almoxarifado. E quando eu vi aquilo, eu não acreditei. Eu falei, não é possível. E fui atrás e em 2 semanas a gente implantou a localização no sistema. O presidente dessa multinacional, um alemão, desceu no almoxarifado para saber quem tinha sido o cara que tinha implantado aquilo. E eu ficava lá. Eu fazia o meu trabalho normal até as 17 horas, das 17 até as 2 da madrugada eu ficava sozinho fazendo a localização de posição por posição. Então sabe aquela história que falam-se muito hoje, né? Entregue além, ninguém nunca me pediu, ninguém nem sabia. E eu tinha medo de falar que eu estava fazendo aquilo, sendo transparente para vocês, de estar fazendo errado. Então eu falei, eu vou fazer sozinho, se der certo a gente vira o botão e faz rodar. E não deu outro, deu certinho. E com 9 meses que eu estava lá, eu saí de analista para supervisor de uma fábrica de 100 colaboradores. Eu nunca tinha cuidado de gente. E foi a primeira promoção. Tem um jornalzinho que tenho muito orgulho. Quem me segue no LinkedIn já viu essa postagem minha lá. Então, com 23 anos de idade, foi meu primeiro cargo de liderança. E foi para cuidar de 100 pessoas. Eu era o mais jovem. Era o mais jovem que tinha ali e fiquei. Mas, de novo, o prata da casa tem aquelas dificuldades de reconhecimento. Fiquei um tempo lá e depois fui buscar outra posição. E o que eu falo, assim, por onde eu fui passando, é que os desafios... Não basta você fazer o bom trabalho, você precisa mostrar também porque você está fazendo o bom trabalho. Uma dica para quem deseja ser um diretor. Faça o que um diretor faz. Procure entender o que o diretor faz, mesmo que você ainda não que você é um gerente. Mas tenha posturas, tenha conhecimento, tenha atitudes. Não espere você receber o cargo tal para aí sim você entregar tal. Geralmente, e na maioria das vezes, nós somos reconhecidos com um título depois que a gente fez as entregas. E as entregas acontecem tanto dentro do ambiente que você está, ou hoje no mundo digital que a gente vive, que as pessoas acompanham a gente, reverbera. Vou dar um exemplo para você. Quando eu trabalhava na Solística, eu era gerente nacional. Logo que a Atlas foi comprada pela Solística, um momento muito bacana e muito enriquecedor para a minha carreira, eu fui convidado pela DHL para participar de um processo seletivo para ser outro gerente nacional, mas dentro da DHL. Poxa vida, né? E para os colegas que trabalham na logística, quem não quer ser um profissional da DHL? Sim. Eu comecei o processo seletivo por uma vaga de gerente e fui contratado como diretor. Eu nunca imaginei isso. Então, por quê? Porque eu me senti preparado quando... compartilhei as entregas que eu fiz, o que eu já tinha vivido de experiência. Isso foi reconhecido pelo comitê que estava me entrevistando e graças a Deus ali eu fiquei ao ponto de continuar na DHL e depois ser reconhecido também pelo mercado e ser contratado como diretor-presidente, né? Então as nossas entregas hoje elas impactam na vida das pessoas desde onde a gente está e aquelas que nos acompanham. Você já se posicionava
com esse comportamento. Você já tinha um comportamento de diretor, né? Naquele momento que você está fazendo entrevista de gerente, você já tinha um comportamento e eu acho que as entregas, né? Você já tinha entregado como diretor, né? Eu acho que aquele negócio que você falou, de ir além, né? E de plantar também, de você ir além do que você faz. Exatamente. Porque às vezes o cara tá ali reclamando, né? Tipo, poxa, eu sou gerente, trabalho igual um diretor. Mas em algum momento, se você faz isso, não tem como. É sequencial, vai acontecer. Se você está fazendo isso de verdade, né? Isso vai acontecer. E não dá para fazer, como você disse, esperar ter o cargo para poder pegar e executar as funções e criar e ter comportamento daquele cargo. E você, eu acho que nesse momento, com certeza, já estava com esse comportamento na entrevista, já inclusive, né? E o que eu acho incrível isso que você está falando é porque o reconhecimento não foi nem meu, foi das pessoas. Eu não me candidatei para uma vaga de diretor. As pessoas entenderam que a minha experiência, que as entregas que eu tinha feito até ali, por tudo que eu tinha passado na minha carreira, eu tranquilamente poderia ascender uma cadeira de diretor. E isso foi incrível para mim. Assim como quando convidado como presidente de uma empresa, eu nunca imaginei ser presidente de uma empresa por onde eu fiquei quase 4 anos, com acertos, com erros, com crescimento, com desenvolvimento. Então, as entregas que a gente faz na nossa carreira, elas impactam demais no que a gente faz, demais. Né? No nosso orçamento, no que a gente recebe como pessoa, como salário, como profissional reconhecido, mas muito mais aquilo que você deixa por onde você passa. Você pode agradar, pode não agradar, não importa, isso não é o de menos, é o que você está fazendo, né? O que você tem consciência do que você está fazendo, você está mudando o ambiente que você está mudando o ambiente das pessoas, né? Eu olho aí, né, esse ano completo 33 anos de carreira registrada, vamos chamar assim. Eu olho para trás e vejo a quantidade de pessoas que eu ajudei serem promovidas, as pessoas que eu saí da minha posição para outra companhia ou para ali dentro e assumir o meu cargo. Isso me dá muito orgulho, né? Porque não basta apenas você também crescer, mas você vê que pessoas crescem junto com você. Né? Hoje as pessoas me procuram, me perguntam, puxa, o que você fez? Essa pergunta que você falou, né? Nunca fui apadrinhado, nunca tive assim, puxa, vai lá e tem uma posição, a cadeira é tua, não tive nada disso. O que eu tenho são indicações, tem um processo, está acontecendo tal coisa, vai lá e participa, e você tem que ir pelo teu mérito, pela tua entrega, pelo teu conhecimento e pela história que você construiu. E tem muita gente hoje que ainda, poxa, me indica, claro que vamos indicar, mas a cadeira ela está preparada para as experiências de alguém. É aquela história, você está preparado para aquele momento que vai acontecer a chave para você? Se você tiver, a cadeira é tua. Né? Você está preparado com o seu network. E quando você fala internamente de promoções internas, né? Geralmente a gente não é promovido sozinho, né? A gente é promovido pelo todo o sistema. Seus pares, seus colegas, seus subordinados. Você está causando um impacto positivo, então você vai crescer. Isso é super natural. Por um trabalho de um time todo, né? De um trabalho de todo um setor, de todo um negócio, de toda uma unidade de negócio. Então acho que... E aí vem aquela máxima do time, claro, de você estar trabalhando em equipe, né? E o mérito ser desse trabalho completo. Claro que tem um líder ali que vai se destacar e vai ganhar a promoção. E você falou uma coisa interessante, essa consciência. Você tem que ter consciência disso, e consciência de como você impacta o negócio, como você impacta o ecossistema que você está envolvido, como você impacta ali a empresa que você está fazendo, e essa consciência também de você saber disso para até você poder vender, porque você falou um negócio interessante, você está vendendo, a gente estava na nossa conversa ali, né? Sim. Você normalmente está vendendo alguma coisa, né? Lá naquela entrevista para gerente, inconscientemente também você vendeu essa consciência. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse ponto de como você se vende numa entrevista, como você tem esse nível de maturidade de consciência para você poder se vender numa promoção para chegar nesses cargos de liderança maiores e chegar numa carreira que você chegou aí de C-level, de diretor e executivo de grandes empresas. Como é que é essa consciência que você tem que você está fazendo, né? Que você está entregando e vender isso? Uma coisa muito importante na nossa carreira, primeiro que a gente tem que ser dono da nossa carreira. Né? Por mais que as empresas que a gente trabalhe, que a gente tenha um plano de carreira, mas qual é o seu plano para a sua carreira? Né? Eu tive momentos na minha vida que eu queria dinheiro, salário, não importava o cargo, porque era um momento que eu comprei uma casa, estava mudando, então eu precisava ganhar mais. Tinha um momento que eu queria um reconhecimento de cargo,
Puxa, sim, eu queria ascender um cargo maior, uma posição. Então, o primeiro ponto para a gente poder se vender é entender o que a gente quer naquele momento, né? Qual que é o teu momento hoje? Né? Você que está nos ouvindo, qual que é o teu momento profissional hoje? Né? O que você deseja para a tua carreira? Tem gente que só quer simplesmente uma recolocação, tem gente que realmente quer crescer. E quando você está diante de uma entrevista, você tem que entender o que estão procurando naquilo, né? Você conhecer a empresa, conhecer quem passou por aquele cargo, conhecer quais são as entregas, porque você conecta o DNA da empresa versus os seus conhecimentos. Então, no seu comportamento na entrevista, o seu comportamento naquele momento, vai te ajudar a você falar o que as pessoas desejam ouvir que tem a ver com as suas entregas. Então, você conhecer bem aonde você vai. E hoje está muito mais fácil, né? Antigamente era mais difícil os acessos para você saber o que uma empresa faz, o que não faz. Tem o LinkedIn, né? Você consegue ver até quem vai lhe entrevistar, né? Como é que é o comportamento, como é que é a cultura. Até para você saber se se adequa à cultura, porque cultura é um negócio que você tem que, de fato, se encaixar na cultura daquela empresa que você está indo. Então, você olhando o líder, olhando o gestor, olhando o cara, olhando como é que a empresa se comporta, você já vai saber um pouco. Mas no próprio LinkedIn eu acho que é uma ferramenta para ter esse acesso. Né? Total. E eu vou te falar, desde 2012, todas as minhas recolocações foram pelo LinkedIn. Todas. Convites recebidos ali, vagas que eu me candidatei ali. Então o LinkedIn é muito sério, sim. Lá se conta. Eu contratei muito pelo LinkedIn. Até hoje contrato e indico pessoas pelo LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta que ajuda demais. Você consegue ver quem trabalhou, quem não trabalhou, quem pode te fazer uma conexão. Você vai participar de um processo seletivo de uma empresa, você tenta achar um colega que passou por aquela empresa e você fala, cara, como que é lá? Eu vou bater um papo assim, puxa, como que funciona, como que não funciona, que sistema que utiliza, que sistema que não utiliza. A gente está, geralmente o nosso público é um público de logística, então, o que é lá, como que é, frota própria, não é, agregado, não é, como que é o sistema, TMS, qual TMS que funciona, qual que não é, tem sistema de rastreio, não tem. Então você consegue bater papos hoje, conversar com pessoas que te dão dicas, poxa, foca nisso lá porque essa é uma dor latente. Porque todos nós acumulamos inúmeras experiências. E se eu não tiver uma conexão com a sua necessidade aqui, eu posso passar essa noite inteira e não falar o que você queria ouvir. E, de repente, um excelente candidato, eu tenho tudo que você precisa para a posição que você está contratando, porém, eu não consegui canalizar a minha energia e canalizar a minha experiência em compartilhar a você tudo que eu já vivi e já entreguei resultado. Eu já atuei em áreas operacionais, áreas comerciais, áreas de projeto, áreas de estruturação de facilities. Então, eu tenho uma experiência diversificada dentro da logística. Se eu não tenho uma leitura para aquela cadeira, um diretor de operações, mas qual que é o que está se buscando ali? É uma operação muito mão na massa, uma operação mais focada em projetos? Qual que é o momento da empresa? É um momento de reestruturação, de melhora de nível de serviço? Não, é um momento de fazer um saneamento de clientes? Se você não tem essa leitura, você não consegue compartilhar essa experiência. Né? Eu já trabalhei em empresas que não tinha caixa, já trabalhei em empresas que eram roubadas por funcionário, já trabalhei em empresas que tiveram problemas estruturais de abrir filiais e ter que fechar. Você imagina, se eu não sei qual que é a tua dor aqui, se eu não consigo descobrir, eu fico falando de abrir e fechar filial. E você não está pensando em nada disso, cara. Você está pensando em formação de equipe. Eu já formei equipe do zero. Aí deixei de falar isso para você porque eu não tive a leitura, não tive o tato. Né? Uma boa entrevista é feita de boas perguntas. Então você tem a abertura também, se você não conseguiu pesquisar nada, de durante o processo, mas qual o momento que você está passando aqui hoje? Putz, 2, 3 perguntas que você faz e você recebe uma resposta, você já volta para a tua experiência e consegue compartilhar. E quando você fala internamente não basta a gente entregar o que a gente está fazendo, a gente também tem que mostrar o que a gente está fazendo. Então tem muitos profissionais que se escondem. Uma reunião de resultado. Você é o nosso diretor, nós estamos aqui a nossa equipe de apresentação de resultado e você pede para alguém apresentar os resultados. Puxa, eu não gosto de falar. Se você não gosta de falar, meu amigo, você vai ter dificuldade de assumir um cargo de liderança. E quando você está dentro de uma empresa, você tem uma oportunidade enorme, porque as pessoas não estão ali para te julgar. É o resultado da empresa. Você é pago para fazer aquilo. Então, poxa, Moreira, eu gostaria de apresentar o resultado na próxima semana. Aí, vou me expor, vou mostrar. E aí você vai conhecendo o meu trabalho, minhas habilidades. Amanhã um outro colega de uma outra área viu uma apresentação minha e tem uma oportunidade para um cargo superior ao meu, pode me convidar. Então a nossa exposição ela é necessária, não somente se a gente gosta ou se a gente não gosta. Né? E uma questão muito importante que isso eu aprendi no berço, né, com meus pais. Né?
o lugar que paga o nosso salário, que a gente leva a nossa comida, a gente deve honrar. Se você não está satisfeito, ok, faz uma análise, é o momento realmente de você se reposicionar no mercado, mas nunca desdenhar do lugar que você trabalha, nunca, sabe, ter ética. Cada vez mais a gente vê pessoas que se sentam à mesas para criticar pessoas, né? A gente não pode ter isso no nosso ambiente de trabalho. Se afastar desse tipo de coisa ajuda muito. Sim, contribui bastante, porque o mundo está conectado, né? Então as pessoas agora se conectam cada vez mais. Essa frase que eu falei agora, acho que nem deveria falar, né? Porque é lógico, nós já estamos conectados, mas cada vez mais pelas redes sociais, LinkedIn, então todo mundo se conecta. Hoje em dia, cara, falar de uma empresa que você trabalha de uma forma negativa, você está lá, né, comendo pão, com certeza alguém vai dizer, poxa, olha, o cara ali fala da empresa, como é que eu vou contratar ele? Exatamente. Como é que eu vou chamar ele para a minha empresa se ele está falando mal daquele que está atual? Isso que você está tocando, em algumas vezes nos meus processos seletivos, onde eu entrevistei candidatos, alguns candidatos eles se posicionavam tanto porque você pega Moreira, por que você quer sair de tal posição? Pergunta chave, né? Aí a pessoa vem, ao invés de falar de evolução de carreira, falar de alguma coisa, não, já começa a denigrir o chefe, já começa a denigrir o ambiente de trabalho, e você fala, puxa vida, se eu trago uma pessoa que está lá e tem esse posicionamento, você imagina o que ela vai fazer aqui no dia que... Porque a gente não vive só dias bons, né? Sim. Aliás, durante a nossa carreira, a gente tem dias de maior... Os nossos dias são mais dias de desafios do que de louros, né? De vitórias, né? Os nossos desafios são diários. E aí a pessoa passa por e ela vai expor a empresa, expor a equipe, e isso fecha a porta, né? Fecha a porta. Isso é muito ruim, né? E esse é inclusive, isso aqui já é uma mentoria já, né? Porque nós já estamos tendo mentoria já tanto para profissionais que estão querendo ir para outros cargos, como para pessoas que estão querendo contratar, né? Estou aprendendo aqui também. A gente estava falando sobre isso, que a mentoria é você encurtar caminhos aqui com pessoas que sabem. Então, por incrível que pareça, eu tive muito problema com esse tipo, contratando sem fazer essas perguntas. Hoje, claro, eu consigo fazer essas perguntas, né? Mas se eu tivesse mentores que me dissessem, olha, faz essa pergunta que você vai cortar um caminho, e quando a pessoa fizer isso, já não contrata, porque vai dar certo. E você está falando... Olha só como é que é mentoria, né? Como é que é aconselhamento, né? Mas é verdade. Hoje de manhã, uma empresária que eu estou mentorando, ela está fazendo agora, acredito que já deve ter acabado, mas hoje ela teria, no período da tarde, um grupo de pessoas que ela ia entrevistar. E ela estava nervosa, estava preocupada, porque ela passou 2024 tendo que refazer a equipe, montar a equipe, e mais errou do que acertou, né? E ela estava muito preocupada no processo seletivo. E a gente ensaiou, a gente conversou, dei várias dicas, e mesmo assim hoje ela estava nervosa com isso, né? E eu dei várias dicas para ela, né? Principalmente o que ela espera daquela posição, o que ela espera daquele cargo, o que ela espera daquela pessoa como valores, né? Separar valores, separar entrega, separar responsabilidades, cultura, né? E fazer um roteirinho do que precisa perguntar, né? Como que é a tua vida após o trabalho, né? Quais são os seus valores? Hobbies. Como se relaciona com a sua família, com a sua vida espiritual, respeitando todas as religiões que existem, quais são os seus valores, os seus hobbies. São pequenas perguntas que você sente, assim, pessoas que estão conectadas, pessoas que não estão, e não tem o certo ou errado. Não tem certo ou errado, exatamente. Não tem o certo ou errado, é só, puxa, não é o momento que você está. Né? Então, pessoas que têm um valor de um caminho que não é o que está conectado com a tua empresa. Então, quando chegar aqui, ela pode destruir um ambiente que você demorou para construir. Pode, né? Por exemplo, uma pergunta que você faz assim para uma pessoa que trabalhou por vários lugares em pequeno espaço de tempo. Por que você não... O que você atribui a sua passagem rápida por alguns lugares? Por essa pergunta... É uma pergunta que eu carrego comigo, porque, Moreira, essa pergunta pode ser uma pergunta-chave se você colocar uma pessoa ali em cima com o seu time comercial, de uma pessoa que girou bastante. Tem pessoas que, infelizmente, podem ter girado bastante com um espaço curto pelo momento de mercado, mas tem outras que são pela personalidade. Sim. Eu não me dava com o meu chefe, eu não me dava... As ordens que vinham eram truculentos. Então, poxa, quer dizer que o problema sempre foi o chefe?
Então, é uma coisa para você anotar e falar, puxa, se eu colocar aqui no meio do meu ambiente, será que isso vai contribuir mais ou vai... É uma decisão tua como empresário, como quem está contratando, mas são perguntas que você faz que a pessoa até para responder tem dificuldade. Agora, se ela tem consciência que a passagem dela por aquele lugar foi por isso, por aquilo, foi construindo, foi buscando o melhor, errou em escolhas e teve que refazer, ela vai olhar para você nos seus olhos e vai falar, Moreira, essa empresa eu entrei e aconteceu isso, eu achei que o ambiente era isso, era longe da minha casa, era isso, era aquilo. Ela vai falar, você vai sentir a firmeza e vai falar assim, foi um momento da carreira que ela infelizmente não conseguiu ficar. Não estava bem posicionada, não escolheu os cargos, estava precisando de dinheiro. E são vários motivos. Exatamente, mas é uma pergunta que a gente não pode deixar levar, porque de repente você põe no teu time alguém que vai trazer uma coisa que você não quer, porque hoje qualquer empresário, qualquer executivo, a coisa que ele mais preza é a equipe que ele tem. É verdade. E às vezes o ambiente muda por causa de uma pessoa que entra no ambiente tanto positivamente, com energia, com vontade, com puxa vida, né? Toda vez que a gente se encontra, a nossa energia muda, né? Porque você traz uma energia para mim diferente, eu acredito que eu para você. Forma, e, poxa, imagina você colocar alguém na tua equipe que... Que não está alinhado, né? Que não está alinhado. Não está alinhado, não tem nada a ver. Pode ser que ele em outro lugar esteja bem alinhado. Exato, mas não está com porque de repente você está na sinergia ali. Você está com um momento muito forte, a equipe extremamente engajada, tem uma galera que está contigo já há X tempo e você põe alguém que entra, mas entra numa velocidade diferente. Numa velocidade diferente, pode prejudicar ou não. É por isso que com uma empresa, uma equipe muito bem estruturada, ela ao invés de baixar, ela puxa rapidamente quem está chegando, né? Isso é interessante, essa questão da cultura, e é uma dor que os empresários, os novos empresários, né, as empresas que estão sendo constituídas agora, que tem de contratação, de contratar bem, de aderência de time à cultura da empresa, de criar uma cultura. Eu aprendi com meu mentor aqui, o Janguier, com minha amiga Luciane Macieira, sobre cultura, sobre como implementar cultura na empresa, você definir, escrever, não importa qual seja, cada empresa tem a sua. Eu garanto que a cultura do Carrefour não é igual à cultura da Chili Beans, não é igual da McDonald's, não é igual do Burger King. Cada um tem uma cultura específica. Estou falando o nome de empresas aqui, dizendo que as culturas são diferentes. Sim. Da DHL, de outras demais empresas, cada uma tem uma cultura específica. E se você for um profissional muito bom em um tipo de... E se você tiver uma cultura aplicada muito a um tipo de empresa, a um tipo de negócio, você pode não se dar bem. E aí você também, como profissional, tem que também analisar isso. A empresa tem que analisar isso do lado da contratação e o profissional também, para ele não perder tempo, para ele não ficar com aqueles espaços de 6 meses na carteira também por causa disso. Exatamente. Porque não vai se dar, vai acabar tendo uma ruptura aí no contrato de trabalho, vamos pensar exatamente. Assim, né? E você está tocando num ponto sobre cultura e cultura é todo dia, né? É semeado todo dia. Você tem que relembrar os valores, relembrar os objetivos, porque as pessoas, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quando a gente deixa de falar o óbvio diariamente, às vezes vai caindo no esquecimento, né? Constância, né? Constância no processo ali. E não tem jeito, e você tem que fazer isso permear de um jeito que as pessoas vão lembrando todo dia, ao ponto de se tornar automático como escovar os dentes. DNA. Puxa, aqui na MyTracking a gente faz a diferença. Os clientes que estão com a gente, eles estão em outro nível. É a cultura da empresa, da entrega, da satisfação, do cliente em primeiro lugar. Então, puxa vida, tem que bater isso todo dia, né? Muito bom, muito bom. Nós estamos falando aqui de vários assuntos já, né? Mas a gente falou em carreira, nós falamos aqui em oportunidade e nós falamos também em preparação. Aí com esse tema agora, nós vamos chegar já em transportadora, nós vamos chegar aqui em eficiência, e eu sei que o assunto aqui que você domina bastante. Antes disso, eu queria fazer uma pergunta que eu faço a todos os convidados aqui sobre um ponto aqui que eu já toquei aqui no assunto aqui no podcast várias vezes, sobre que é o tema do telefone tocou. O telefone vai tocar e aquela história que quando o telefone toca, você tem que estar preparado, né, para o que vai acontecer, para aquela oportunidade, seja uma oportunidade de empreendedorismo, uma oportunidade profissional, um desafio de moradia, de mudança de lugar, de ambiência. São várias oportunidades que passam na nossa vida e a gente tem que estar preparado para pegar. E tem aqui o telefone vai tocar, eu não sei o que é, simplesmente esse telefone analógico não tem mina, não tem nada, a gente tem que descobrir só quando atende, e quando atende a gente tem que estar preparado. A gente já bateu um papo aqui sobre isso, eu queria saber de você
quando foi que o telefone tocou? Claro que deve ter tocado várias vezes, Gilson, né? Porque com essa experiência, com essa história toda, mas um ponto marcante aí, o telefone tocou, você estava preparado, foi lá, pegou a oportunidade e foi-se embora. Quando foi? Fala pra gente, eu queria uma... Foi quando recebi o convite da DHL para participar do processo seletivo ali. Para mim foi incrível. Estava dentro de um avião, indo para Goiânia. Quando eu desci no aeroporto, liguei meu celular, tinha uma mensagem da Cris Moura. Cris, um abraço, amiga do coração. E me convidando para participar de um processo seletivo para gerente. E como comentei já com os colegas, acabei sendo contratado como diretor. Aquilo foi um marco na minha vida. Estava muito bem na onde eu estava, mas ali, sabe assim, você entender que tudo que você faz vale a pena. Tudo que você faz vale a pena, e ali eu me senti que a minha bagagem tinha valor. Então, o que eu construí como valores pessoais, o que eu absorvi dos excelentes colegas que eu já tinha trabalhado, porque é um aprendizado diário. Líderes, pares, subordinados, você aprende todo dia. Né? Eu tive a possibilidade, trabalhando na Solística, na Atlas, né? De conhecer o Brasil inteiro, viajar o Brasil inteiro, conhecer as diversas culturas, e isso me ajudou muito nas oportunidades posteriores, né? Então eu construí uma casca, né, de conhecer a nossa variedade brasileira, porque até então eu ouvia falar, mas você ir lá em Belém, entender como que é a situação de quem mora lá em Belém, Ananindeua, os colegas têm dificuldade com saneamento básico. Então você vai numa filial daquela, a luta pelo cara para trabalhar é uma luta enorme. A dificuldade é enorme, os acessos, então você tem que respeitar aquela cultura. É totalmente diferente de uma cidade como São Paulo, onde tem vários recursos, bastante emprego. Lá o cara tem que lutar para sobreviver, não é só pelo trabalho. A família dele fica em casa em situações um pouco menos favorecidas, né? Então pegar essa diversidade de conhecimento, eu vi que ali, quando o telefone tocou, eu estava pronto com uma mala cheia de conhecimento. A cabeça estava preparada. Estava preparada para compartilhar essas minhas experiências, para adquirir novas, que foi um novo universo, né? E ali eu vi que me ajudou. E uma coisa que marcou, porque o processo demorou um tempo, e graças a Deus correu, foi no final do ano que acabou acontecendo isso, e foi incrível. Foi um presente de Natal também, né? De Natal. E você estava preparado. Que legal. Muito boa história. Eu tenho sempre escutado histórias muito boas aqui, que são motivadoras também para dizer o quanto você está preparado e a surpresa. No seu caso, participar de um processo para gerente, ser contratado como diretor. Muito foi massa. Incrível. Vamos agora dar uma pivotada aqui agora no tema. Nós falamos aqui do Gilson aqui na carreira de executivo, e agora está ajudando aí também diversos executivos e empresas aí a otimizar seus processos, principalmente transportadoras. Uhum. Né? A gente já conversou um pouco, depois a gente vai expandir um pouco sobre esse ponto de mentoria, mas pegando um pouco ali do trabalho, também um pouco da sua experiência também com transportadoras, mas queria ir já para processo de uma transportadora. Agora vamos para logística, para negócio puro lá. Transportadora, o que é que uma transportadora eficiente, no mínimo, tem que ter ali para o negócio acontecer? Tem que estar preparada também para o telefone tocar, para quando for um cliente bom, um embarcador top que precisar dela. O que é que uma transportadora tem que ter? Processo, tecnologia, empresa, carro, veículo. Qual é o escopo que você vê aí no Brasil, que você vê que uma transportadora tem que ter para ter um processo de excelência? O que é que você pode dizer aí ao nosso público? Moreira, hoje, né, tendo a oportunidade de ajudar alguns empresários, alguns executivos no nosso setor de transporte, a entrega final de um dia de um empresário hoje no transporte, o maior desafio dele não é faturamento, não é cliente, não é funcionário, é gerar caixa. A geração de caixa hoje dentro do nosso setor de transporte está sempre muito precário. É sempre um setor de margens apertadas, de altos custos, de variações muito rápidas. Então, hoje, se nós dois montarmos uma transportadora, a gente primeiro paga para depois receber, a gente primeiro paga o caminhão, primeiro paga a mão de obra, primeiro paga o combustível, primeiro paga o pneu para depois receber. Sim. E a dificuldade hoje que os empresários têm de entender se o negócio dele realmente primeiro gera lucro, depois esse lucro gera caixa para mantê-lo, é muito grande. A dificuldade de enxergar tudo isso é muito grande, porque os números são diversos. Você começa a crescer, trazer vários clientes, pela ausência de indicadores
e de tecnologia, porque é um setor que ainda tem um oceano azul para tecnologia, de eficiência. Porque eu diria que se ela nasce hoje já dentro, tendo um ERP, um TMS básico, mostrando para ele que realmente a última linha dele, como foi o dia dele hoje. O que nós fizemos hoje na nossa empresa gerou quanto de resultado final? É uma dificuldade enorme dos nossos colegas conseguirem enxergar. E aí a gente tem um jargão no nosso meio, né? Nenhuma transportadora quebra com o seu pátio vazio, ela quebra cheia de carga. E por que ela está com a carga ali? Faltou caixa para continuar. Não consegue abastecer, não consegue pagar os funcionários, não consegue pagar os impostos. A gente tem, eu me lembro, o fatídico dia que quebrou a Ramos em 2013, 2012, ali, salvo engano. Ela quebrou simplesmente com os seus terminais lotados, transbordando. Demanda, com o cliente, né? Transbordando de carga. Ela simplesmente já não tinha mais fluxo, ela não conseguia rodar. Ao ponto de pagar funcionários com mercadorias e puxa, aquele tempo foi horrível. E hoje o executivo, o empresário que está à frente da sua transportadora, ele tem uma dificuldade muito grande de enxergar isso transparente. Ele tem empréstimos, ele tem subsídios de impostos, ele tem tributos, ele tem alguns adiantamentos de clientes. Tá, mas no final do dia, aquela conta ela é deficitária? Ou ela não, ela entrega resultado. Então é uma dificuldade bem grande. E a ausência do emprego da tecnologia. O cara monta hoje uma transportadora e acha que o único sistema que ele tem que ter é para emitir CTE. O TMS basicão lá. Não. Ponto. Basicão, só para emitir CTE. Se emitir CTE eu estou feliz. Poxa vida, sem dúvida, precisa emitir CTE, passar nas barreiras, fazer as tramitações fiscais, fazer a aprovação do Cefaz, tudo bonitinho, claro, pelo amor de Deus. É indiscutível isso. Mas no final do dia ele precisa saber o que aquele CTE gerou de resultado para ele. O que aquele CTE vai pagar as contas dele, não vai pagar as contas dele, como que está tudo isso. E aí eles esquecem e deixam para segundo, terceiro, quarto plano o investimento em tecnologia. E quando investe em tecnologia pela dor e não pelo amor, né? Que uma coisa é você já construir alguma coisa com básico, né? Indicadores principais ali sendo controlados. Está na cultura da empresa, né? Tecnologia tem que ser cultura, né? Tem que ser cultura, tem que ser cultura. Porque aí permeia as paredes, todo mundo sabe, né? Porque assim, imagina hoje você empresário, todo mundo foi embora para casa e o pessoal não saber se entregou o resultado que você deseja. Você empresário. Todo DRE, mundo... o número. Qual que é o seu desejo hoje aqui? Quem foi para casa e entregou? Eu, como executivo teu, você me contratou, fui para casa, vou jantar com a minha esposa, com a consciência de que entreguei o que eu tinha combinado com você hoje ou não. Muitas vezes o próprio empresário não sabe. Então você imagina se a gente consegue desdobrar isso em indicadores individuais de entrega literais. Eu estou exagerando com a entrega do dia, mas poxa, que seja entregas semanais. Por cliente. Quiçá mensais. Sabe assim, você tem uma reunião mensal e o cara tomar o pé da consciência que os resultados não estão sendo entregues. Sim. Porque você precisa corrigir a rota e corrigir rápido. Você não pode deixar aquela, né, uma conta que você coloca dentro da empresa que te gera prejuízo, aí vem a próxima. Porque você tem uma que não dá lucro. Aí você põe mais uma para tentar cobrir aquela. Aí você põe mais uma para tentar cobrir aquela. Daqui a pouco você tem um caminhão saindo com talão de cheque para subsidiar. E isso acontece muito. Porque hoje a gente tem embarcadores que detêm grande volume de carga. Quando você está ali dentro, se você não tem um controle efetivo dos seus custos, você se torna refém daquela operação. Então você não sabe quando que você pode virar a chave. Então é muito preocupante. E a ausência da tecnologia faz com que se torne míope. E tem uma leva de empresários que precisam receber uma ajuda na conscientização que a tecnologia vem. Ela tem sim seu custo, mas na verdade não é um custo, é um investimento. Sim. Porque se ele usa a favor daquilo, ele reverte cenários, ele mede a produtividade da equipe dele, ele mede a produtividade dos seus veículos, ele mede a eficiência que os seus clientes estão deixando dentro da empresa dele. Então aquilo que num determinado momento aparenta-se um custo é um baita de um investimento. Um baita de um investimento. Até porque o transportador, ele tem, falando desse negócio muito de números aqui, de valores, né? A margem é muito apertada. Sempre. Né? A margem do transportador no Brasil é justinha, né? Como é que ele faz ali no dia a dia para... Vou fazer uma pergunta aqui que pode ser muito difícil, mas
para aumentar essa margem? Quais são as possibilidades que o dono de uma transportadora tem? O que é que ele pode mexer na operação? Quais são os pontos chaves ali que tem que olhar para esse número não ficar negativo? Tem algum padrão aí, Justo, de mercado que a gente veja que é pneu, é combustível, é pessoas? Quais são as linhas principais que ele tem que ver para esse número não ficar negativo? Tem alguma métrica aí? Hoje, o que permeia muito é o desconhecimento real do seu custo operacional. Então, existem empresas de transporte hoje que não conseguem medir o seu próprio custo operacional. Quanto custa para minha empresa mandar uma carga daqui para a Bahia? Eu tenho que saber quanto custa. Porque se eu domino o meu custo, e aí o custo tem a mão de obra, o custo de terminal, o custo de transferência, os custos fixos embutidos, o próprio tema tecnologia, quanto me custa para eu manter minha luz acesa, para fazer uma operação daqui da Bahia. A partir do momento que eu domino o meu custo, eu sei qual é o meu teto de venda, o que eu posso aceitar de venda. Então não existe cliente que paga mal, porque o cliente só paga porque você aceitou. Se você não que negociou, você que deu o preço, né? A sua tabela de preço, você que formatou, né? Não é o cliente que formata. Né? Eu ainda não vi um cliente chegar, bater aqui, entrar e falar: a partir de amanhã você é meu fornecedor e eu te pago quanto. Não existe isso. Não tem como. O cliente pode vir bater a sua porta, você vai fazer uma tomada de preço. Pode fazer oferta. Pode fazer oferta, você aceita ou não aceita. E a melhor aceite é quando você tem total conhecimento de quanto realmente custa a tua operação. A margem. Quando você domina o seu custo operacional, que envolve estrutura física, mão de obra, custos de transferência, e aí os custos variáveis, né? Porque às vezes tem uma empresa que detém maior grupo de agregados, outra tem frota própria, você tem que dominar aquele teu custo. Porque a partir disso, você vai saber que tipo de cliente você pode aceitar. Poxa, tem uma linha daqui para a Bahia que está deficitária. Eu vou aceitar um cliente me pagando um pouco, mas ele vai me fazer a carga lastro, ele vai me pagar meu custo fixo. Pronto, legal. Então você tem um cliente lastro que paga teu custo fixo. Todo mês o custo fixo está pago. Agora, todo cliente adicional que entrar nessa linha sem eu ter que adicionar recurso... É margem. É margem. Aí eu começo a ganhar. Então não tem pecado você ter cliente que não te deixa margem. Não tem pecado, desde que você componha com outros. Esteja na estratégia, né? Esteja definido. Mas você só faz isso se você tiver o número também. Você não consegue. E esse é um desafio. Por isso que a gente fala da tecnologia. Você tem que dominar o seu custo fixo. Você tem que dominar o seu custo variável. Quanto custa uma viagem da sua empresa? Não adianta olhar o do vizinho, mas quanto custa uma viagem daqui para a Bahia? Quanto custa uma viagem daqui para o Rio de Janeiro? Então, porque às vezes eu faço com agregado, às vezes eu trabalho 3 turnos, às vezes eu tenho um gerente, diretor e supervisor, às vezes sou só eu na empresa com mais 3 pessoas. Cada um de nós temos um custo. Sim. Então você tem que dominar o teu custo. Você põe ali de maneira simples, objetiva e ele muda. Conforme entra mais clientes, você teve que pôr mais recurso, adicionou um 3º turno, então tem um custo adicional. Aquele cliente está pagando o 3º turno? Não, ainda não. Então preciso trazer mais cliente para pagar aquele custo fixo que eu adicionei um turno a mais porque eu não estava dando conta no 1º turno, no 2º turno. Você tem que estar revisitando constantemente. Ao contrário, fiz uma melhoria. Coloquei um sistema que está me medindo a ocupação dos veículos e estou tendo um maior aproveitamento do veículo. Agora, ao invés de fazer 2 veículos de transferência, eu estou fazendo só um. Consegui uma eficiência enorme. O custo baixou. Então, estou aumentando minha margem, estou mais competitivo. Porque hoje, ou você oferece um serviço que ninguém tem e você poder cobrar algo maior, por exemplo, você fazer uma entrega muito mais rápida do que todo mundo e o teu cliente chegar a valor nisso e ele pagar por isso. Porque outra coisa que corre muito no nosso setor de transporte é você criar um modelo operacional muito eficiente que não é reconhecido pelo cliente. Fazer entrega no próprio dia. Quantos clientes pagam por isso? Você tem que receber, conferir, transferir e entregar no próprio dia. Quantos clientes reconhecem isso e pagam por isso? Ou ele está te pagando apenas como uma entrega normal? Não, é um baita diferencial que você tem. Mas você está vendendo isso, o cliente, é perceptível ao cliente? Aí você consegue cobrar valor, né? Você tem que, de fato, mostrar esse diferencial e também tem que fazer sentido, como você falou, né? Que às vezes você está dentro de um mercado que esse diferencial de entregar em um dia ou de ter um carro blindado, vou dar um exemplo. Exatamente. Aqui, né? Poxa, eu entrego de carro blindado, mas para o meu produto não interessa essa entrega de carro blindado. Exatamente. Aí o seu custo é muito maior para entregar de carro blindado, consome mais combustível, etc. E você tocou num ponto fundamental, é você ter realmente uma operação que ela
está aderente ao que o seu cliente quer. Né? Você tem frota própria? O cliente pediu frota própria? Não, por que você tem? Você fez a sua planilha de custo? Para aquela tua operação, é melhor a frota própria ou a frota agregada ou uma frota terceira? Às vezes a gente determina algumas coisas que a gente não mede. E hoje a gente existe porque existe um cliente. Sim. E o cliente tem uma demanda. Essa demanda que ele exige, você está adequado a ela ou você está super acima? Você está muito mais estimado do que isso. E como que está o mercado? Não, poxa vida, eu sou mais realista que o rei, então vai ser difícil da gente equilibrar, né? Então hoje, realmente, para as transportadoras poderem aumentar sua lucratividade, elas têm que deter o conhecimento do seu custo. A partir do momento que ela detém o conhecimento do seu custo, e Moreira, falo porque tenho conversado com alguns mentorados, a dificuldade de dominar o seu custo é muito grande. É muito grande. Elas desconhecem, joga tudo no meio e ali, mesmo que não consegue fazer uma separação de custo por operação, custo por cliente, custo por localidade. E é importante fatiar porque cada localidade, cada momento você vai dar um remédio diferente. Ao ponto de por que você vê muitas transportadoras abrindo e fechando filiais. Poxa, fulano fechou a filial de tal localidade. Opa, ciclano abriu. Por quê? Porque aquelas empresas que dominam o custo falam, puxa, para aquela localidade, o meu momento agora não permite eu ter uma filial. Então eu vou fechar e vou fazer como um parceiro. Não tem pecado, o cara domina o custo. É melhor fechar uma filial do que fechar a empresa. Então quando você domina o custo, você dá um passo. Você não deixa você não para de atender aquela região. Simplesmente você muda o seu jeito de atender aquela região porque você domina o custo. Aquele momento está tendo que ter tá com dificuldade de mão de obra, o turnover é muito alto, está me custando muito manter aquela equipe. Eu não consigo contratar supervisor, só consigo contratar gerente, mas o meu cliente não percebe o diferencial de ter um gerente. Poxa, é melhor você achar um parceiro. E hoje, graças a Deus, falando de operações de transporte, o Brasil nos permite ter parcerias em todo o território nacional. É uma questão de procurar, é uma questão de conectar. Hoje mesmo, para um dos mentorados, eu estava fazendo uma reunião com uma equipe do Nordeste para a gente fazer um estudo de, ao invés de ter filiais próprias em algumas capitais, a gente passar por um parceiro que eu conheço que é muito bom. Não quer dizer que a gente vai mudar, mas é um estudo. A gente põe numa planilha. A gente tem uma possibilidade, né? É uma possibilidade. A gente põe na mesa. É o momento? Não é. Então vamos guardar. Opa, é o momento. Eu consigo mudar. Então dominar o custo é um desafio. Porque você reconhecer aquilo, né? Do que você pode mudar, o que você não pode. Porque hoje a gente tem uma mania intrínseca de falar que a rentabilidade não está vindo por causa que eu recebo mal do cliente. O cliente me paga mal, me paga... de novo, ele não pôs uma arma na sua cabeça. Não foi ele que obrigou, né? Não foi ele que... Não, mesmo a carta de desconto, uma abertura de um bid, que ele pede para renegociar o preço, a tarifa que você tem que dar o aceite. Sim. E você tem a liberdade de dizer não, né? De total. E de procurar outro negócio mais aderente. Total. Aí entra o negócio da venda depois que a gente vai falar, como vender, né? Mas você tem a liberdade de fazer isso e de construir relacionamentos para vender em outros clientes. E quando você toma essa canetada do cliente, Moreira, se você domina o seu custo, se você conhece o seu custo, você volta para dentro, time, o cliente está pedindo 10% de desconto, você é obrigado a aceitar. Mas temos uma ação interna de achar novos clientes para cobrir essa deficiência, porque você conhece o custo. Já volta da reunião, ao invés de triste, você volta com ações. Pessoal, para aquela região que a gente tinha uma meta de vender 1 milhão, agora nós temos que vender 1 milhão e 100, porque hoje para aquele cliente que está com a gente há X tempo, ele precisa, o momento dele é esse, eu tive que ceder, mas agora nós temos um desafio interno aqui de cobrir essa deficiência. Então você sabe que é para aquela região, você sabe que é para aquele momento. Agora quando você não domina... Não tem consciência. Não tem consciência. Eu anotei a palavra aqui que a gente falou no começo, já falou várias vezes sobre a consciência. Consciência sobre sua carreira, consciência sobre seu posicionamento. E quando você tem consciência dos números, aí olhando agora o lado do transportador, do dono da transportadora, do diretor, mas olhando aqui o nosso cenário que a gente está tratando, o dono da transportadora, quando você tem consciência dos números, as decisões são tomadas de forma consciente e que tem um plano de ação depois para que seja resolvido qualquer problema. Como você falou, né? Poxa, eu negociei um preço menor, qual é? Eu estou negociando, mas eu não estou negociando aprovando o bid aqui só
só porque meu concorrente botou um preço mais barato. Olha, teu concorrente colocou um preço mais barato. Vai fechar 10% a menos. Se você fechar, eu continuo com você, né? Vamos pensar assim. Tem esse tipo de situação. A gente passa por esse tipo de situação no diariamente. Olha, teu concorrente colocou um preço tanto. Você vai fazer, se você tiver um nível de consciência assim, eu vou fazer, eu sei que eu estou trabalhando numa margem negativa ou empatando, mas o que é que eu vou fazer depois? Exatamente. Tem um dever de casa. Ou eu vou olhar o meu número e reduzir esse custo dessa operação, entender possibilidades, trabalhar aqui de uma forma por mais um tempo até construir uma nova carteira, né? Vou construir uma nova carteira, vou trazer outro cara para dar um lastro. Então toda decisão que você está tomando com consciência. E isso porque você tem um número. Exatamente. E aí isso também foi um gancho aqui que serve também, nós estamos falando em números financeiros, mas isso também serve para os números operacionais, né? Exatamente. Quando você está entregando ruim, quando está tendo muito retorno, muito atraso, caminhão saindo com lotação abaixo do ideal, ou veículo no pátio, esses indicadores todos você tem. Quando você tem não só uma tecnologia, que a tecnologia é muito importante, né? Fazendo uma racha para cima aqui, sim, mas o processo também, o processo que vai medir aquele indicador, que vai ter aquele indicador. Quando você tem um número, quando você tem consciência daquele número, você começa a tomar decisões para resolver os problemas de forma consciente. Uhum. Eu acho que isso é a mesma coisa aqui que para o número em dinheiro também, né? Uhum. Para o número físico. O livro mais lido do mundo, né, fala para nós que o povo perece pela falta de conhecimento. Sim. Então, a falta de conhecimento, quando não está claro para nós, a gente toma até decisões erradas. Sim. De repente, uma conta que você foi lá participar de uma reunião, né, voltando para o exemplo do desconto de 10%. Se você domina os custos, de repente aquela conta até ela não está deficitária, ela está até favorável, que você ainda inclusive tem margem para dar. Mas quando você não conhece, você fica assustado, você pode até declinar de um bid por não dominar o número ou por estar desatualizado o número, que é pior ainda. Sim. Você está com um número, um jornal antigo, você está lendo uma notícia lá de trás, né? E fazendo um gancho sobre o que você estava falando, né? Os custos operacionais são baseados na eficiência. Então, mandei um carro hoje voltando com a Bahia, mandei um carro hoje daqui para a Bahia, não tem pecado, mas quanto ele foi otimizado, quanto que ele está levando de frete, qual é o prazo que ele está indo, qual é o tipo de produtividade que aquele veículo está trazendo para dentro da operação, tudo isso você tem que medir, que isso é custo, né? A visibilidade do cliente. A visibilidade. As portas que o cliente abre para você. Tudo isso tem que ser medido, né? Mas claro que o número vem primeiro, depois você vai analisando esses outros intangíveis, né? Pois é. Tem também essas questões intangíveis também, né? Que a gente não consegue medir ali. Tem que ter o número, mas tem coisas que você vai negociar ali por outro fator. A gente estava falando sobre isso. Você vai negociar alguma coisa, um valor muito no limite, por quê? Porque você está trazendo uma marca que vai abrir portas para você, né? Que vai abrir outras possibilidades, vai te colocar no meio de um network ali que vai te colocar outros projetos bem maiores. Também tem isso, né? Total. Não, e quando a gente fala, né, fazendo um gancho sobre o que a gente estava conversando um pouco, né, quando você fala de uma torre de controle, né? Uma torre de controle, ela é eficiente quando dentro de casa ela me traz redução de custo, me traz eficiência, melhora no nível de serviço. E quando é que ela é eficiência para o cliente? Quando eu consigo mostrar para o meu cliente como que está a operação dele e ele enxergar valor no serviço que eu estou prestando. Não adianta eu ter uma torre de controle aqui linda, maravilhosa, com telas, agora tem telas touch, tem tela de tudo que é jeito, maravilhosa. Eu estou acompanhando os números, porém quem paga aquela torre de controle são os clientes. Sim. Ela está acesa, está ligada, está medindo por causa dos clientes. E se eu não consigo mostrar valor naquela torre de controle para o meu cliente, ela fica sendo uma tela. Ela fica uma tela que eu posso estar usando para minha eficiência, mas sempre que um transportador vai montar a sua torre, tem os seus indicadores que falam com a sua operação, mas quais os indicadores que são perceptíveis ao cliente? E essa percepção muda. Você pega um período de final de ano, o cliente está desesperado para saber se está tudo entregando. Qual que é o tipo de entrega, se o prazo está acontecendo, se não está. Você pega um outro período do ano que ele às vezes está preocupado no tempo de coleta, às vezes ele está preocupado no tempo de transferência. E na entrega sempre vai estar, mas está num outro momento. E você tem que estar sempre próximo do seu cliente para você saber o que ele quer ver naquele momento. Né? Hoje, tá ligado na expectativa dele. Na expectativa dele. Hoje a gente vive um mundo que a gente escolhe o que a gente quer ver, né? Sim. E na operação com o nosso cliente é a mesma coisa. Qual é o momento dele hoje? Puxa, ele tá com uma equipe de vendas extremamente focado em abrir
e abrir uma região, abrir a região norte do Brasil. Poxa, então por que não fazer indicadores daquela região? Tempo de coleta, tempo de transferência, quando está chegando lá, como que ele está entregando? Pô, você vai surpreender o cliente, porque ele está a equipe comercial dele está focada em expandir a região norte do país. E aí você veio, conectou tudo que você já tem, mas você está dando ali um brinde, fazendo uma perfumaria e mostrando para ele ali, ó. Olha, aquela região que você está focado na sua equipe de vendas, você que é da operação, olha aqui, ó, mostra para ele, ó a performance como tá boa lá. Era tanto, ó para quanto foi. Olha como tá indo. Ó, mostra para ele que ele tem 2, 3 clientes lá que tá demorando para agendamento, para recebimento, porque você tem o indicador na mão. E aí você se surpreende, o cliente não pediu. Por isso que é importante nunca ter vergonha de, quando você está dentro do cliente, você ser provocativo. Quais são os desafios hoje para você? O planejamento estratégico desse ano, eu não sou prestador de serviço da empresa, eu não sou o transportador, eu simplesmente vou conectar, né? A gente falou da logística, né? A logística é levar, o cara produziu, teve todo um planejamento, colocou o produto na expedição, aí a gente vai pegar aquele produto e vai levar para o cliente dele. Sim. Eu sei qual que é a estratégia dele, como que tá? Você tem... O que ele pode abrir? Às vezes algumas coisas não podem ser abertas, mas, poxa, tem algum plano de expansão, tem algum cliente que é mais crítico, tem alguma região que precisa de uma atenção diferenciada e isso muda de períodos para períodos. É importante você fazer essa provocação pro seu cliente para você surpreendê-lo, senão você vira mais um. E aí você está sendo... Aí onde entra o diferencial, né? Da entrega de valor. A entrega de valor. Qual o valor que você como transportador entrega além do padrão, né? Aí você olha aquela negócio, essa questão da torre de controle. Você tem uma torre de controle para inglês ver? Só para você ver? Ou para você ajudar de fato sua operação, trazer resultado para o seu cliente, mostrar para o seu cliente que você está entregando? Isso é um diferencial. Isso é um diferencial, acho que naquela hora dos 10%. Exatamente. Naquela hora dos 10%, que tiver a diferença ali no bid, quando você vem entregando valor há um tempo já, aqueles 10% não vai ter mais diferença, porque o cara vai colocar na conta. Olha, a transportadora X aqui está entregando, me entrega mais do que o operacional. Ele me entrega resultado, ele me entrega atendimento ao meu cliente, ele me entrega número, me entrega indicadores de acordo com a sazonalidade, de acordo com a época do ano. Então, acho que a entrega de valor que traz cada ação, você tem que vender para o seu cliente também. Aí voltamos para o ponto que nós estamos vendendo tudo o tempo todo. E às vezes o transportador ele não consegue fazer isso muito bem. Tem isso também no mercado. O transportador está muito mais focado na operação, não consegue, está mais focado em vender o transporte do que vender o valor do transporte, do que vender o que ele está entregando de melhor. Tem isso também, não tem no mercado? Tem muito, né? E uma coisa que é importante, né? Você imagina o seu cliente saber que você chama o cliente dele pelo nome. Então tem transportadores que são extremamente focados no cliente do cliente e ele conhece o nome, ele sabe o nome do cliente, mas ele não fala para o cliente dele que ele conhece, que ele se relaciona com o cliente lá na ponta. Que ele conhece a logística, a região, as deficiências, as melhores práticas do cliente dele. Isso tem um valor enorme. É perceptível quando você fala que você conhece. Poxa, eu visitei teu cliente lá no Recife e eu sei que ele lá, quando às sextas-feiras, ele não gosta muito de receber à tarde porque ele tem uma reunião de resultado. Ele gosta de receber de manhã. Então eu mudei agora, estou fazendo os agendamentos, estou entregando de manhã. Poxa, imagina eu passar isso para você, ao ponto de eu conhecer a rotina do seu cliente. Quando abrir um bid que eu posso estar perdendo pelo preço, falar, puxa, a empresa do Gilson está perdendo, mas puxa, é um nível de relacionamento que ele tem com um cliente problemático. Aliás, é uma dica aqui para o transportador. Se envolva com o cliente do seu cliente, aquele mais problemático, e vai lá e dê uma solução para ele que você vai ver o que você muda dentro de casa. Porque fazer com aqueles clientes que são normais, que são triviais, que qualquer um de nós vamos lá e vamos nos relacionar bem, porque ele já tem todo um modo operante estabilizado, já tem uma governança tranquila, já tem indicadores ok. Agora vai naquele problemático, o cara que não tem pátio, o cara que não tem agendamento para receber. De espera de 6 horas. Exatamente, que você vai de doca em doca tentando achar um ponto de descarga. Vai lá e resolve uma dor. Vai lá e resolve uma dor. E mostra para o seu cliente. Olha, eu fui lá no teu cliente, visitei ele, tracei um planinho aqui, ó, a partir da semana que vem vou fazer tal, e vai dar resultado. E você depois vem e mostra o resultado. Cara, isso na hora de um bid, na hora de uma renovação, na hora de um reajuste, faz uma diferença. Porque hoje o embarcador, quem contrata uma transportadora,
ele não contrata apenas um transporte, né? Ele contrata uma satisfação no final do dia do seu cliente lá, em receber o que foi combinado, na hora que foi combinado, ter a informação. A informação hoje vale tanto quanto o produto. Né? Saber que está chegando, saber que está no prazo, saber que vai atrasar. Não é pecado você falar que você vai atrasar. Não é nenhum pecado. No mundo que a gente vive hoje, cheio de intempéries, cheio de coisas que a gente tem que lidar, você poder informar. Né? Esses dias eu fiz uma compra online, não vou fazer merchan da ontem, mas foi fantástico receber um pop-upzinho no meu celular dizendo que a entrega prevista hoje não iria acontecer e ficou para amanhã. Baixou minha adrenalina, minha expectativa setou. Eu lembro, para quem está nos assistindo, quanto das suas entregas você informa que você não vai realizar? Sem ninguém te perguntar. Sabe, assim, a gente tem que perder esse medo, né? A gente tem que poder comunicar. Porque a partir do momento que você cria uma relação de confiança para o teu cliente, informando ele que você não vai atender e quando você vai atender, ele pode xingar no primeiro dia. Poxa, mas você falou que era sexta, por que agora vai entregar na segunda? Por causa disso. E você vai lá na segunda e entrega. Da próxima vez vai acontecer de novo. Você vai lá. Vai chegar um ponto que ele tem total confiança em você, que ele não quer mais nem que você fale para ele. Falar, Moreira, fique tranquilo. Entrega lá, porque eu sei que você vai entregar. Agora, você não entregou na sexta. O cara na segunda tomou consciência que a entrega não chegou por causa do cliente dele ligando para reclamar. Meu amigo, na primeira renovação. Aliás, isso é passivo de abrir um bid. Você está dando armas para o teu cliente até te substituir. Porque quando você não domina a informação, quando você não tem informação na mão, quando você não está medindo, aí você é surpreendido de todos os lados. E muitos donos de transportadoras não sabem nem o que está acontecendo atrás nas suas operações. Ele é acionado pelo seu cliente. Esse é o ponto-chave, né? Aí o cliente sabe mais do que ele. Porque o cliente tem a reclamação do cliente final, né? Exato. Não, e quando o cliente final é que está dominando toda a cadeia, aí pronto. Já era. A reclamação entrando pela porta dos fundos, né? O cliente do seu cliente ligando para avisar que você não cumpriu um combinado. Nossa, assim, é uma coisa muito ruim. E isso acontece por não dominar as informações, por não ter ela acessível, por não ter um básico de tecnologia, né? Um Sim. básico ali, porque hoje as informações estão em todos os lugares, né? Você consegue tê-las, né? Inclusive, isso é um gancho aí para falar assim, quando eu estou vendendo MyTracking aqui, normalmente em algumas reuniões eu participo, eu acompanho minha equipe de vendas, estou junto com eles, alguns clientes estratégicos que eu vendo lá. O sistema de informação, o sistema como o MyTrack, o sistema que tem toda essa visibilidade não só da entrega, mas de todo o processo de um pedido, dos status, de todas as informações que ele dá, ele é um sistema de informação que justamente ele ajuda você a responder às perguntas e se antecipar, inclusive, algumas delas. Né? Porque a antecipação às perguntas é muito importante. O cliente, quando ele vem te ligar, tem o caso que você se antecipa, que você manda mensagem para o cliente antecipadamente, olha, sua entrega vai atrasar. Já está tudo programado, próxima data de entrega, próximo agendamento, tal dia, amanhã. Ok, você já ficou satisfeito. Isso é proativo. E tem o pior ainda, que é quando o cliente liga para você reclamando e você procura nos papéis. E aí eu falo para o cliente, você está procurando nos papéis? Onde é que você está fazendo? É os clientes no grupo do WhatsApp, ligando para caminhoneiro, para motorista, para entregador, para operador de CD, o pessoal da empilhadeira para saber se fez Pix, não fez. Então, o nível de informação às vezes é tão crítico, Gilson, que eu pergunto, como é que você está buscando essa informação? O cara vai ter que buscar as notas, os canhotos, aquelas tirinhas. Para saber se entregou ou não. Não, eu entreguei. Espera aí que eu vou ver, vou mandar alguém procurar. O cara vai no arquivo buscar um canhoto. Imagina aí o nível de informação. Você não deu nem informação antecipada, nem tem informação para dar quando o cliente pede. E isso tudo, Moreira, no final do dia, volta lá naquela primeira pergunta que você fez. É custo. É custo. Porque eu vou pôr pessoas para procurar coisas que podia na palma da minha mão resolver. Tem aquela menina na filial que ela só fica cuidando da entrega. Puxa vida, né? E se o próprio caminhoneiro já informasse a entrega, não precisava ter aquela pessoa, ou melhor, aquela pessoa podia estar fazendo outra coisa. Porque a pior coisa que gera custo hoje é você ter pessoas tendo que fazer processos que eles não precisariam estar fazendo. Sim. Você, por exemplo, informar que uma entrega foi realizada. Cara, quem realizou a entrega?
foi um caminhoneiro, foi um motorista, foi um ajudante. Essa própria pessoa hoje, ela consegue informar direto o seu cliente final. Online. O cliente do seu cliente, quem você quiser na cadeia que aquela entrega aconteceu. Exatamente. E hoje a gente ainda lida com uma dificuldade que são pessoas ligando para pessoas para confirmar que processos foram executados. Né? Quando você fala de um MyTracking, o MyTracking não é um MyTracking, né? Não é traquear nem sei se tem esse verbo, né? Mas não é traquear entregas, é traquear processos. O contrato foi assinado? Se não foi assinado, vai dar uma multa. Pô, então você tem que mapear. Foi pago tal coisa hoje? Não foi pago. Putz, vai pagar um juros homérico amanhã, vai travar uma licença dentro de uma empresa se não pagar uma determinada guia, um determinado documento. Então, o que você faz hoje com a MyTracking, na verdade, você tem uma mudança no cenário dentro de uma empresa que você consegue simplesmente dar hoje uma visão para o empresário, para o executivo, das coisas que não estão rodando. Das exceções, né? A gente falou naquele negócio do pátio lá. Sim. Das exceções, né? Vamos trabalhar nas exceções, né? Você tem um grupo acompanhando as tarefas, mas você que está ali como executivo, como primeiro homem da empresa, você precisa ser acionado imediatamente por todas as exceções que impactam diretamente no seu resultado. E o seu resultado está ligado à relação com o seu cliente e à relação com o seu caixa. Tudo que impacta a relação com o seu cliente, tudo que impacta de maneira relevante o seu caixa, você tem que saber. Se alguém tomou uma decisão de soltar um carro agora daqui para Bahia com um conhecimento de R$15 a um custo de R$12.000, você precisa ser acionado. Na hora. Tem que chegar um WhatsApp para você na hora. Você não vai ter, esse custo vai vir, essa conta vai vir. Desde que você, né, o colega que tem isso determinado que pode soltar, ok, tudo bem. Mas se é uma exceção, isso vai direto para o teu caixa. E é um caminhão que vai. Ele não volta, ele já foi, ele já saiu, você já vai pagar o diesel, você já vai pagar o caminhoneiro, você já vai pagar o ativo e vai receber R$15, que é o CTE que está ali dentro. Você precisa ser acionado como isso. O contrário é verdadeiro. Uma carga do seu cliente que para uma linha de uma montadora, que é um medicamento oncológico que está ligado a um hospital, que está em risco uma vida. Se você é transportador que faz esse tipo de operação, você tem que ser acionado sabendo que você vai impactar uma vida, que você vai impactar uma operação que pode te causar um prejuízo, que pode impactar em você. Tem uma multa, infelizmente, que você não tem nem como arcar com ela. Pode sacrificar a saúde da tua empresa. Então você precisa ter esses alertas. E hoje você tem uma ferramenta que você pode oferecer, porque isso tudo é parametrizado. Então um cliente aqui, eu te falo de produto oncológico, porque eu já trabalhei em operações que tinham produtos oncológicos que estavam extremamente ligados a um paciente. O produto era nomeado. O produto que estava no nosso estoque, ele tinha nome. Ele não era para o hospital, era para o CPF. O CPF. Era uma vida que tinha horas que precisava daquilo. Né? Temos amigos aí no transporte agora que transportam órgãos, né? Fazem transplante de órgãos. Eles estão levando ali a vida. Sim. Então, você como dono dessa empresa, o quanto você quer ser informado? Sim. Ou você quer ser informado lá pela fatalidade que não chegou? Não, se tem um desvio que você pode intervir, puxa, quebrou o caminhão, quebrou a estrada, vamos pegar um helicóptero e vamos levar. Como eu já vivi operações dessas, da gente ter que acionar um helicóptero para poder levar, porque o impacto de não realizar aquela entrega, aquela transferência, aquela operação logística era muito maior do que o custo de um helicóptero. Muito maior. Trabalhava numa autopeça em Diadema que a gente fazia o abastecimento da Volkswagen Resende. E vivemos um momento crítico com um fornecedor de um insumo que ele estava com dificuldade de nos abastecer. Então, a gente fechou um triângulo entre esse fornecedor, nós e a Volkswagen, que todas as peças de um determinado período e de um determinado modelo de caminhão, a gente transferia de helicóptero, que era mais barato para os três. E aí chegamos no denominador comum e durante dias o abastecimento daquela fábrica, daquela linha, era feito de helicóptero. Quando você conhece o impacto que você causa, o custo que tem, seja tangível ou intangível, ali, o que vai acontecer se você não fizer aquela operação, nós estamos falando de um contrato milionário de anos. Não era uma peça. Não era uma peça. Então, você conhecer ali o tracking, aonde que está, de onde que não foi, e naquele tempo eu não tinha um MyTracking, fazendo um merchan para o meu amigo, sim, mas falando de fato, você me conhece e sabe que eu dou valor às coisas, o nosso tracking era mensagem.
Desceu o helicóptero, o cara avisava. Nós parávamos na Anchieta, ali na Rolls Royce, descia o helicóptero ali, a gente estava em Diadema, colocávamos a peça, ó, o helicóptero subiu. Era desse jeito, avisava lá em Resende, o helicóptero subiu. Quando descia lá, o colega que estava lá, desceu. Já entrou no almoxarifado, o almoxarifado liberou. Era nesse nível. E era, infelizmente, manual. Mas era o que tínhamos para aquele momento, né? E o que o nosso presidente daquela empresa ele queria ser acionado? Pela exceção, se o helicóptero não saísse, se o helicóptero não chegasse, se a peça não ficasse pronta. Não todo o processo, mas tinha checkpoints que eram importantes e ele queria acionamentos, né? Então hoje, uma ferramenta como a tua tem toda a possibilidade de ser parametrizável. Qual que é o crítico do dia hoje? Sim. O crítico do dia hoje eu quero saber das coletas. Então você vai ser acionado. Se, né, uma empresa de transporte ela vive de cotar, coletar, transferir, chegar num destino final e entregar. Qual que é o crítico hoje? Puxa, eu estou precisando de receita, então eu quero monitorar todas as cotações. Quanto que está entrando no pipeline aqui de cotação? Pô, é a tua leitura hoje. Você é empresário. Puxa, hoje foi um péssimo de cotação. Porque isso vai impactar no seu caixa lá no final. Então, puxa vida, eu preciso dar engajamento hoje nas cotações. O que eu preciso fazer? Campanha? Preciso mudar o time? Preciso fazer uma reunião, reestruturar? Legal. Oh, puxa, já adequei essa parte. As cotações hoje eu tenho até que dizer não. Meu problema está nas coletas, porque eu estou cotando e não estou conseguindo coletar. E coletar é no show. No transporte é o seguinte, você cotou comigo. Eu não vim coletar às 17h30, já veio outro e já levou. Next. Pronto, Acabou. Você não vai deixar de fazer a sua entrega. Sim. Então o que é meu crítico? Coleta. Eu tenho que saber que está acontecendo as coletas. Amanhã isso foi superado, o meu problema está nas transferências, chegar no destino final. Então, o que você consegue oferecer hoje para o mercado é fantástico, porque você consegue parametrizar com o momento de cada um. Porque aquilo que eu falei, né, Foxy, não adianta você querer controlar tudo, porque você não vai controlar nada. Não adianta, exatamente. Foxy, boa, ótima. É a palavra top, né? Fox e é exatamente isso, né? Pegando o gancho aqui para falar aqui do MyTrack, o MyTrack traz a possibilidade exatamente de você trabalhar nas exceções. E muito dessas exceções são parametrizadas de acordo com o tipo do cliente, vai no CNPJ do cliente, vai quem é o cliente da transportadora, se for uma transportadora. O cliente é a empresa A. O nível SLA dela é de 1 hora, tal, a margem máxima. O alerta vai ser de 1 hora e 1 minuto. Se não aconteceu, vai acontecer. Já a empresa B, você tem uma negociação diferente, um preço diferente, e o SLA é 6 horas. Então já mudou o jogo, o alerta é em 6 horas. Não adianta a torre de controle receber um alerta de 1 hora. Não dá para tratar todo mundo igual. Aí entra o jogo do MyTracking. A gente consegue parametrizar para cada operação. Tem cliente aqui que a gente parametriza por produto, por categoria da entrega, né? Por tipo de um produto com nível acima de R$5.000 no Last Mile é um produto que precisa de uma atenção especial. Se tiver desvio de rota de um veículo que tem um produto de R$5.000 lá, no e-commerce vai alertar automaticamente. Automaticamente vai alertar se tiver um desvio de rota. Já aquele carro que está com abaixo desse valor, não vai alertar. Então a parametrização vai nesse nível, no MyTrack vai nesse nível. E aí a gente chega nesse ponto que é trabalhar as exceções, e não só com a tecnologia, com a entrega, com a logística, mas acho que o gestor tem que estar olhando 360, mas ele tem que focar nessas exceções, porque o que está funcionando bem, se ele tem uma equipe boa, aí nós vamos lá, formação de time, formação de equipe, processos, se isso está bem definido, se ele tem um time bom, ele vai ali olhar as exceções, a exceção no caixa, a exceção na operação, a exceção no RH, né? No que está acontecendo lá com o seu time, com a sua equipe. Então vamos olhar as exceções. O MyTrack ajuda ali totalmente na parte operacional fazendo isso, e o gestor 360 ele olha as exceções em todas as áreas, né? A gente falou bastante de embarcador, de transportador, mas é super interessante ver o quanto o MyTracking hoje apoia os embarcadores, né? Sim. A gente estava conversando sobre isso, que por incrível que pareça, 50-50%. Eu tenho 50% em transportadores, grandes transportadores, e 50% de embarcadores, indústrias, atacadistas, varejistas, e-commerce. 50% deles são embarcadores que também usam a solução no mesmo escopo. No escopo, porque o embarcador, às vezes, ele quer ter o sistema. Na verdade, é uma tendência dele ter o sistema centralizador, para garantir que algumas exceções estejam na mão dele.
Ele tem ali 10 transportadores. Alguns deles vão ter uma tecnologia, vão ter um MyTrack, por exemplo, vão ter uma tecnologia que ele já faz isso por conta, que é um diferencial dele, e outros não tem. E aí o embarcador ele vai ter o mínimo possível, ele vai ter um escopo de alertas diferente, inclusive para cada transportador. Então a gente tem muito isso para o embarcador. E no caso da indústria, por exemplo, nós temos um negócio aqui, Gilson, que é interessante, que é o Order to Delivery. É a visão end-to-end. Porque a logística ela é muito acionada também por problemas que não são dela. Às vezes o cliente ou a equipe de venda liga para o cara da logística perguntando cadê meu pedido. Uhum. Só que o problema não é da logística, o pedido não foi nem aprovado no financeiro. Acontece ou não acontece isso? Muito. Às vezes o pedido não foi nem emitido, não está nem com ele, não chegou, não integrou. Não está no processo logístico ainda. Está no processo burocrático. Mas se você olhar bem no processo da indústria, o vendedor e o cliente, ele depois que faz o pedido, ele quer saber se vai entregar ou não. Ele não quer saber se foi liberado no financeiro, se a nota foi emitida, se o caminhão da primária foi carregado. Ele não quer saber isso. O cliente ele quer saber se entregou ou não. E quando fala se entregou ou não, ele liga para quem? Para a logística. E aí a gente implementou o Order to Delivery porque é o seguinte, porque no final das contas, eu tenho que ver o ciclo todo. Eu tenho que ver se, no caso da indústria, alguns clientes nossos têm esse processo. Pedido emitido, pedido liberado, pedido produzido, tem alguns que tem um processo de produção, feito picking, carregado, emitida a nota, aí sim, a rota de entrega realizada. Olha só o timeline. A timeline que a indústria está querendo hoje é a mesma timeline que tem no e-commerce. É a mesma timeline que tem no e-commerce. A timeline que a indústria tem que ter hoje é a mesma timeline que tem no e-commerce. Então o embarcador está com essa visão também. E claro, está evoluindo cada vez mais com o D2C, com o direct to consumer, né? Então, a indústria está fazendo muito isso, está entregando direto no consumidor final, né? Claro, contratando transportador para fazer isso, para ir até a pessoa física, na maioria das vezes, sem passagem pelos distribuidores, em alguns casos, e para isso ele precisa ter essa tecnologia de fato. E aí vem todo o processo de olhar as exceções, de olhar os indicadores para o transportador, né? Então a gente também atende a indústria. Mas como eu falei, 50%. No resto, nos outros 50%, nós temos transportadores que fazem isso por conta deles. E assim eles garantem a excelência. Uhum. Aí ele chega lá, faz aquele processo. Ele diz, olha, eu tenho tecnologia, eu consigo medir, eu sei como é que está a minha operação, eu sei se eu estou entregando ou não. Porque no final das contas, o cliente também liga para o transportador, e o dono da conta, o diretor do embarcador liga para o transportador perguntando como é que está, e o cara tem que ter informação para dar. E se você se antecipa a isso, você tem muita vantagem competitiva no jogo. Então esse é um pouco aqui que o MyTrack faz dos dois lados ali, tanto do embarcador quanto do transportador. Mas obrigado aí pela levantada de bola. É bom falar. Mas bom falar, porque de verdade a gente ajuda aqui também. A gente ajuda a fazer a roda girar, né? Exatamente. A tecnologia, a gente como fornecedor de tecnologia, nós como fornecedores MyTrack, a gente acaba ajudando a roda girar e trazer mais eficiência. Que eu acho que o Brasil precisa mais eficiência logística, né? Claro que tem estrada, fornecedor, né? Insumos que aumentam o preço. Dólar, que nós estamos aí passando pelo processo que tudo é influenciado, diesel, mas a tecnologia também ajuda aí a aumentar a eficiência logística, né? Então acho que isso, faz parte do nosso propósito também. Sem dúvida, e quando a gente fala de redução de custo, né? Quando a gente controla tudo isso que a gente falou aqui, puxa, a chance da gente acertar no que vai impactar mesmo é muito grande, né? Exatamente. É muito grande. Gilson, o papo tá bom aqui, tá já, né? O tempo aqui já tá estourado e a gente tem papo para muita coisa aqui, principalmente se a gente for falar agora se a gente for falar mais ainda de transportador, de eficiência. Mas nós estamos encerrando, eu vou deixar aqui um gostinho aqui para o próximo papo. Com certeza. Beleza? Mas eu queria, antes aqui de finalizar, eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho, do trabalho de mentoria que você tem, tanto com executivos do setor, né, porque às vezes o diretor está muito solitário, muito olhando ali para a sua operação, diretor de grandes empresas, diretores, C-levels, estão olhando muito ali para a sua operação e não estão olhando o que está acontecendo ao redor, e um mentor, o processo de mentoria é muito bom, quem está sendo é muito bom ser mentorado, porque você recebe insights diversos, ideias e uma visão diferente de quem tem experiência, como é o seu caso.
E você trabalha tanto como executivo, mas com os executivos, como também com os proprietários e empreendedores, donos de transportadoras. Como é que é esse trabalho? Como é que você está trabalhando nesse mercado e ajudando aí essas transportadoras a superar alguns desses desafios que nós falamos aqui e outros, né? Sim. Poxa, como já ocupei bastante essa cadeira, é uma cadeira solitária, você comentou bem, né? E todos os dias os empresários ou os C-levels, os executivos têm que tomar decisões que mudam o ponteiro da sua empresa, para cima e para baixo. E no meu processo de mentoria, é uma mentoria personalizada, onde eu faço uma sessão de diagnóstico, entendo todas as dores que está se passando ali, a gente conversa tranquilamente, uma sessão até para entender fit, né? Se eu estou alinhado com a dor, se eu tenho experiência para contribuir, graças a Deus, os colegas que têm surgido têm alinhamento com o que eu já passei, e a gente constrói um plano de mentoria. Não é uma mentoria que eu vou falar o que eu quero, pelo contrário, eu vou falar sobre aquilo que o meu mentorado está necessitando ouvir. Uma dor dele, né? Uma dor dele. Não, um momento de construção de caixa. Poxa, vamos focar nisso. Quais as ações que a gente pode fazer para reconstruir o caixa, para fortalecer o caixa, o que está prejudicando, quais foram as experiências que eu tive quando passei por essas deficiências com falta de caixa, dificuldade de estabilizar o caixa, porque é uma coisa que consome o empresário de um jeito que ele sai do prumo. Ele toma até ações, atitudes que podem prejudicar toda uma longevidade por um momento pontual. E então, nesse meu processo de mentoria, eu ajudo a fortalecer a equipe, ajudo a fortalecer essa questão operacional. Está na hora de expandir, não está na hora de expandir? O que você acha, o que você não acha? Eu contribuo com as experiências que eu tive. Quais são as formas que pode ser expandir os negócios? Qual forma, é o momento, não é o momento? Para que região que eu vou? Como que eu faço? Eu ajudo a contribuir nesses momentos, nessas modelagens que eu já passei em pequenas, em grandes empresas, né? Médias e grandes empresas, multinacionais. Né? E tem sido muito proveitoso para mim, porque no final do dia o que é gostoso de ver é o empresário recuperando o seu prazer, né? Resgatando a sua empresa. Né? Porque hoje a gente vê muitos empresários que são funcionários da sua empresa. Né? Eles arrancam aquele seu prolabore, aquilo está dando para ele sobreviver e ele tem uma máquina na mão dele que pode fazer ele ganhar muito mais. Mas por estar num emaranhado de problemas, num dia a dia tumultuado, ele acaba não encontrando essa saída. Né? E é gostoso quando a gente senta e fala, cara, tá aqui, olha uma sugestão, o que você acha? Puxa, não tinha pensado nisso. Quando eu escuto isso é fantástico. Não tinha pensado nisso e isso é aderente ao que eu quero fazer. Então vamos testar? Vamos testar. Ele vai lá, testa e dá um feedback positivo. Isso enaltece o trabalho da gente. A gente vê que todo esse tempo que a gente construiu de experiência e mais as que vêm ainda pela frente, a grande entrega é deitar no travesseiro, falar para minha esposa, para meus filhos, puxa, hoje eu conversei e a gente conseguiu mudar o tal cenário, né? E graças a Deus tem sido bastante proveitoso. Para você que está me ouvindo aí, quiser só me chamar, a gente bate um papo sem compromisso nenhum, entender o seu momento, entender o momento da sua empresa, as dificuldades que você está passando, que não são só suas, é do mercado. Não fique preocupado, todo mundo passa por isso e tem solução. Né? O primeiro passo da solução é identificar que existe um problema que precisa ser apoiado e que precisa ser cuidado. E eu tenho falado muito que a gente precisa focar, escolher um deles e resolver, ir para o próximo e aí mudar de cenário. Né? Muito bom, meu amigo, muito bom. A mentoria em curta distâncias são atalhos. São atalhos. Você, quando tem um mentor, eu fiz processo de mentoria, fui mentorado, e no processo de mentoria é isso. O mentor, ele abre a cabeça da gente, nos traz insights, coloca a gente para pensar em coisas, faz perguntas que faz a gente pensar diferente, também tem isso, e me fez cortar muitos caminhos. Que ótimo. E esses caminhos estão fazendo a gente chegar até aqui. Eu sou um exemplo disso e funciona muito bem, e eu acho que está tendo uma mudança de mentalidade nas pequenas empresas e médias também. Os transportadores estão começando a buscar isso, a gente já está vendo já isso cada vez mais no mercado, os transportadores buscando essas ajudas e conhecimento, participando aí de workshops, né, buscando mentores, né, e eu acho uma super oportunidade, e claro, tendo você com essa experiência toda e com esse conteúdo completo, com certeza o cara vai
encurtar ainda mais. Se Deus quiser. São caminhos que vão ser bastante encurtados. Então, assim, fica a dica aí do Gilson. Procura na LinkedIn, Instagram. Gilson Barreto. Gilson Barreto. A gente vai deixar os contatos aqui embaixo. Amigo, muito obrigado. Gratidão demais por esse papo aqui. Um papo, de fato, que contribui demais aí para transportadoras, para a carreira também. A gente falou de carreira, transportadores, embarcadores. Muitos insights. Se você quiser saber mais, entre em contato com o Gilson. Obrigado, meu amigo, por participar aqui com a gente. E deixo para você aqui as palavras finais. Pô, eu que te agradeço muito. Você que está nos assistindo, um privilégio. Muito obrigado pela atenção e conte com a gente. Muito obrigado. Valeu, Gilson. Obrigado, galera. Não deixa de curtir a gente, Instagram, LinkedIn, compartilhar. Obrigado, Gabriel Leal. Produção aí top mais uma vez. Valeu, galera.